Rádio Web, a nossa voz. Nosso compromisso é com você. Conhecimento bíblico, música, entretenimento, notícias e oportunidade de voz. Você só encontra aqui na Rádio Nossa Voz. Discipulado, falando de Cristo para novos cristãos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De bênção em bênção, e de glória em glória. De bênção em bênção, vitória em vitória. A vida é muito linda pra viver de passado. A vida é muito boa pra só ficar parado. A vida é tão simples e a gente complicado. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, mais um sábado na presença do Senhor Jesus, e eu quero começar o programa de hoje. Nós estaremos falando até meio-dia sobre o discípulo e as suas amizades, e aí como estão os seus relacionamentos com os seus amigos, quem são eles, de onde são, né? O que fazem, o que vêm, aonde vão, porque tudo isso vai impactar você de forma direta na sua vida com Deus, na sua vida familiar, no trabalho, no meio da sociedade, em qualquer lugar que você for. Seus amigos, me diga com quem tu andas e eu te direi quem és, né? Tem esse ditado. Mas antes de começarmos de fato o programa, quero pedir para você fechar seus olhos, independente de onde você estiver. Claro, se você estiver dirigindo, não faça isso. Apenas ore em espírito. Mas se puder, parar o carro, o veículo, e se você puder nesse momento, parar o que está fazendo, fechar os seus olhos e orar comigo, eu agradeço. Pai, te agradecemos por mais um sábado, te agradecemos por mais um programa, te agradecemos pela vida e te agradecemos pelas amizades. Amizades verdadeiras e não tóxicas, amigos que nos amam de verdade, querem o sucesso, querem o nosso sucesso, querem o nosso progresso, querem o nosso crescimento, e que o verdadeiro amigo é aquele que nos confronta em muitas das vezes, não é aquele que só abraça em palavras boas e agradáveis, mas também às vezes nos pressiona e nos faz acordar em meio a situações adversas. Fica conosco e que pela tua palavra possamos ser alertados do perigo das falsas amizades, dos amigos que são colocados por Satanás, aliás, colegas, né, que são colocados por Satanás na vida da gente para nos atrapalhar na nossa caminhada cristã. Que nós possamos vigiar, Senhor, estar atentos, observando se a pessoa X, Y, Z ela não compactua com os mesmos princípios morais e espirituais e éticos que eu tenho pela tua palavra. É melhor ser amigo de Deus e permanecer sendo amigo de Deus do que amigo do mundo. Dá-nos do teu entendimento, é o que te pedimos nessa manhã. E quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Bom, meus queridos, eu sou o evangelista Josué Silva e nós estamos em mais uma programação aqui da Rádio Web Nossa Voz. Nós estamos no coração de Boa Vista, aqui na Avenida Benjamin Constant, 242, do ladinho da igreja sede, da igreja mãe da AD Brasil, em Boa Vista, Roraima. Nós aqui temos nosso pastor presidente, Isamar Pessoa Ramalho, a missionária Nazaré, e toda a sua família sacerdotal, o pastor Isaac, que está no Texas, juntamente com a família, num grande curso ali para trazer um crescimento ainda maior para o reino de Deus aqui no estado de Roraima, abraçando também outras nações, como é o caso da África, Moçambique, Nampula e outras regiões, como é o caso da Venezuela, onde estamos em mais de 40 locais diferentes, de Santa Helena de Uairém, primeira cidade da Venezuela, saindo aqui de Pacaraima, fronteira, né, do estado de Roraima com a nação venezuelana, de Santa Helena de Uairém, entrando aí Guacipá, Tumeremo, o Pata,
Maturi, Cumanã e etc, né? Nós temos aí mais de 40 famílias dentro da Venezuela, de pastores missionários que estão levando a palavra todos os dias em cada culto ali aos venezuelanos que estão passando por esse momento de crise política, financeira e às vezes também espiritual. Mas a igreja está brilhando ali, salgando e fazendo diferença, conservando os princípios bíblicos e morais. Como também no Panamá, na qual foi deixada a semente, no Peru, na qual foi deixada a semente, nas áreas indígenas, em mais de 70 locais diferentes, em várias etnias que a AD Brasil está presente, como também no Grande Baixo Rio Branco, dias de navegação até as fronteiras do Amazonas, onde nós temos diversos templos da AD Brasil, na qual também por ali estão obreiros, pastores, evangelistas, missionárias, levando a palavra do Rei. Um grande abraço aqui também ao campo da AD Brasil Murupu, na qual a nossa igreja, onde eu, minha esposa, a missionária Josiane, meus filhos e minha família, estamos ali liderando aquela região por esse momento, sendo o mordomo do reino e ali servindo aquela igreja. Um cheiro na alma de todos. Obrigado pela audiência todos os sábados. Meus companheiros dentro de Boa Vista, pastores, evangelistas, diáconos, diaconisas, todos os que servem a Deus com amor e carinho, nosso grande abraço. Um cheiro na alma de todos. Ao DEC, aos departamentos oficiais da nossa igreja, a mocidade, círculo de oração, missões e etc, né? A igreja, ela não para, é um organismo vivo, dinâmico e que está em todo momento executando o ID e pregar o evangelho a toda criatura. Aqui, como nesse momento, estamos aqui transmitindo uma porção da palavra de Deus, onde durante toda essa programação vamos estar alertando você, novo convertido, discípulo do Senhor, seja com 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, a gente sempre precisa estar vigilantes. Vigilância é uma característica que todo servo de Deus precisa manter. Vigilância. Você pode ter 1 ano de quartel ou 30 anos de quartel. A qualquer momento o inimigo pode querer adentrar e fazer morada e fazer bagunça na sua região, e nós temos que estar vigilantes. Então, vigilantes com o quê? O programa de hoje está focando aí a questão das amizades, e eu quero lhe fazer essa pergunta, a pergunta que não quer calar. Quem são as suas amizades? Nada contra se você tem amizades no sentido de colegas, né? Porque colegas, a gente tem muitos colegas, né? Amigos mesmo, que aí aqui entra para um nível mais íntimo, né? Entra para um nível mais íntimo. Interessante falar sobre isso, porque Jesus mesmo, entre os 12, ele tinha 3, e dentre os 3, ele tinha 1. Então, não é que Jesus desprezava os 12, ele ensinou na mesma intensidade aos 12, mas entre os 12 teve um que foi o que lhe traiu. E o pior, ele era o mais amável, diferentemente de João, filho do trovão, Judas era o que beijava, era o que abraçava, e aí é onde mora o perigo, né, nesse sentido aí. Não é uma regra, diga-se de passagem, né, mas dentre os 12 teve o que o traiu, o vendendo por 30 moedas de prata. E dos 12, Jesus tinha 3, dos 3 ele tinha 1, falando aí de João, o discípulo amado. Mas quem são as suas amizades, né? Me diz com quem tu andas, te direis quem és, é uma mais pura verdade. Interessante falar sobre isso, porque tem uma história judaica que conta que os sacerdotes encontraram uma ave no meio da floresta, só que ela estava novinha, tipo um bebê, um recém-nascido. E ela não tinha pelagem ainda, não tinha penas, e a cultura judaica tem toda uma questão com a ave, com animais limpos, animais impuros, né?
como saber se aquele animal era um animal puro ou impuro, sendo que não dava para identificá-lo de primeira, né? Até que alguém teve a ideia, vamos levá-lo, vamos colocá-lo em cima de uma casa e vamos observar de longe as escondidas. E aquele pássaro foi posto em cima de uma casa e eles aguardaram. E aquele pássaro, como era um recém-nascido, ele estava com fome, né? Agoniado, com saudade da mãe, algo semelhante. Então ele piava, cantava, rosnava, sei lá o que ele fazia. Ele fazia o seu barulho para chamar a atenção. E esse barulho ecoou com o vento, levando o mais longe possível. Não deu muito tempo, chegaram alguns corvos e começaram a tratar aquela ave com muito carinho e cuidado. Logo, os judeus interpretaram e disseram que aquele animal era um animal impuro. Ou seja, só a companhia que estava ao redor daquele pássaro já o condenou. Por mais, vamos supor que quando ele crescesse, ele fosse uma águia. E nada a ver com uma águia americana, né? Eu falo assim, uma águia, um gavião, algo assim, não um parente do corvo, né? Que era considerado impuro. Então, quem anda com você ou com quem você anda vai falar muito de quem você é. E, infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que há muitos cristãos que estão dando mais valor às amizades do mundo do que às amizades com Deus, né? Exemplo, vamos falar aqui de uma fase da adolescência, né? A mocidade. Muitos adolescentes estão também no período da escola e estão dentro da igreja. Citando aqui um exemplo. Aí o coleguinha de dentro da igreja, que tem uma vida mais baseada no evangelho, nas escrituras, ele tenta passar para o outro colega para ele vigiar nas amizades dele lá na escola, porque ele está observando que aquele colega está caminhando por caminhos que não deveriam. Aí o colega, em vez de ter o discernimento de Deus e ouvir o verdadeiro amigo, que é aquele que está do lado dele dentro da igreja, observando, não, ele prefere dar ouvido aos amigos lá da escola, que estão fora do plano de Deus, que estão fora da vontade de Deus, que a sua família não é bem estruturada, que ele não tem base familiar. Às vezes o pai está preso, a mãe tem problemas com entorpecente, às vezes os irmãos tem problemas com facções, sabe, aquela família desestruturada. Aí o coleguinha dá mais ouvido ao amigo de fora do que o amigo de dentro. E aí é onde mora o perigo, porque a gente precisa selecionar os nossos amigos, porque esses amigos verdadeiros, eles vão nos ajudar a superar crises, eles vão nos ajudar a superar obstáculos, eles vão nos ajudar a superar as dificuldades, eles vão ser suporte emocional, espiritual na nossa vida. Se o seu amigo que está com você faz o contrário disso, me perdoe dizer, você não tem um amigo, você tem um colega que está aí do seu lado, mas que o interesse dele não é o seu bem-estar. Me permita aqui citar o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, nós conhecemos muito bem, enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele estava com status, enquanto ele tinha condições financeiras para bancar os seus colegas, porque ali nenhum era amigo, eram todos colegas que ele tinha conhecido. O colega está dentro de uma classe de uma amizade rasa. Desculpa aqui dizer, uma amizade rasa. O amigo, ele já tem raízes profundas. O amigo é aquele que lhe ama, mesmo sabendo quem você é. É que às vezes você mesmo não se suporta. Mas esse amigo que te conhece há tanto tempo, sabe dos teus momentos ruins, dos teus momentos bons, sabe que você é uma boa pessoa, mas em que em alguns momentos você se torna uma
chata a pessoa, mas mesmo assim ele lhe ama, lhe quer bem, lhe chama a atenção, te abraça, como também desce a lapada em você em alguns momentos. Esse é o verdadeiro. Ei, conserve esse amigo, tá bom? Deixa eu te pedir aqui, por favor. Você que é discípulo de Jesus, conserve esse amigo que lhe chama a atenção. Conserve esse amigo que não aceita tudo que você propõe. Conserve esse amigo que utiliza das escrituras para lhe instruir. Conserve esse amigo que tem ética, moral, que tem vida espiritual. Conserve, por mais que ele fale às vezes algo que doa, que machuque, mas põe a mão na consciência e não perca esse tipo de amizade, sabe? Porque o inimigo é sujo e a tendência dele é matar, roubar e destruir. E sempre colocar aí à sua frente falsos amigos, pseudos amigos, que vão estar dando ideias contrárias para você odiar, para você sempre ter um pé atrás e não ouvir direito, não obedecer. Aquele amigo que te chama para beber em vez de dizer que beber não é bom, aquele amigo que te chama para droga em vez de dizer que as drogas não é algo bom, e assim sucessivamente, que te chama para prostituição em vez de dizer para você não ir. Então, infelizmente, há muitas pessoas que estão até bem dentro da igreja, servindo a Jesus, mas aí em momentos da vida acaba conhecendo alguém, não vigia nessa amizade, algumas características começam a dar as caras, mas ele faz de conta que é cego. Às vezes a pessoa percebe, mas ele se finge de cego, de surdo, para não perder aquela amizade. Meu querido, por favor, acorde. É melhor você perder essa amizade, que ela não pode te dar salvação, mas sim a perdição eterna diante de Deus, e ter a sua manutenção com um verdadeiro amigo, que é Jesus. Então o programa de hoje é um alerta, o programa de hoje é de vigilância, o programa de hoje é para você estar acordado, observando quem são as verdadeiras amizades. E a verdadeira amizade é aquela que vai te confrontar em vez de te deixar à vontade. Tá bom, querido? O discípulo e as suas amizades é o programa de hoje. Amigos é uma família que o coração escolhe. Amigos é uma família que o coração escolhe. Ontem eu estava em um restaurante, e esse restaurante dá de fundo com a casa de uma grande amiga, de um grande amigo de longa data, e essa pessoa do restaurante me fez uma pergunta, disse assim: o senhor é parente da vizinha aqui da frente? Aí eu falei assim, aí eu tentei ligar uma coisa com a outra e tentei ver quem era que morava na frente, pelos fundos do restaurante. Aí lembrei de quem fosse, né? Aí eu disse: não, eu não sou parente, mas nós somos como irmãos. Porque a Bíblia chega a dizer que há amigos mais chegados que irmãos, né? E ali aos fundos, falo com muito orgulho e alegria, quem mora é Josué Saraiva, Josiane Saraiva, são nossos amigos há longas datas, há muitas décadas. A minha esposa, a missionária Josiane, e a esposa do Josué, que é também Josiane, inclusive são 2 Josués e 2 Josiane e 2 Samuel. Porque todas as 2 Josiane estavam grávidas no mesmo período. A minha de Simon e a dele de Samuel, e os dois têm a mesma idade. Então, a distância, ela traz saudades, mas nunca o esquecimento. Então, observe que a verdadeira amizade, ela persiste mesmo à distância. E a gente sempre pelo campo missionário, sempre estando um pouco distante da capital, às vezes, ou próximo, mas a amizade sempre permanece. A verdadeira amizade, a distância, ela não quebra, né? Amigos que a gente tem que mudaram de estado, que estão morando no Rio, que estão morando no Sul, que estão morando no Nordeste, mas fica o WhatsApp, fica o contato, fica a amizade, fica a alegria. Aqui cita até o exemplo do evangelista Hugo, irmã Kelly, oficial aí das Forças Armadas, da base aérea, que mesmo indo para outras regiões do país, fica a amizade, fica o carinho, pessoas amáveis, amigos de verdade. Como também aqui pertinho da gente, né? Colado de nós, dentro do ministério, dentro da igreja, na congregação que a gente congrega e aonde a gente lidera. Amigos.
amigos mais chegados que irmãos. Agora tem que ter cuidado com as decisões equivocadas e erradas. E a ideia do programa de hoje é abrir seus olhos para as amizades tóxicas. Cuidado com aquelas amizades que lhe puxam para baixo, que lhe puxam para o inferno. É esse o programa de hoje. E eu sou o evangelista Josué Silva e nós vamos até meio-dia. Permaneça conosco. Vamos de música. Hoje está conosco ali a Mayra, a nossa sonoplasta. Vai lançar uma bela música e adore comigo através dessa canção. Permaneça na programação, envie aí aos seus amigos do seu grupo de WhatsApp da congregação do campo, aos seus contatos, dê o like, comente a programação de hoje, diga algo lá, pastor, de fato, eu preciso selecionar ainda mais as minhas amizades. Chegados que irmãos, que bom te conhecer, pra mim foi um prazer, viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer, pra
O festival Celebra Gospel. Dia 28 de fevereiro, a partir das 19 horas, na AD Brasil Silvio Botelho 1. Uma noite de muito louvor e adoração, com várias atrações. E mais um show de prêmios e sorteios de 20 Pix de R$100. Não perca, chame toda a família, convide os amigos e venha celebrar conosco dia 28 de fevereiro, na AD Brasil Silvio Botelho 1. Festival Celebra Gospel. Glória a Deus, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Web Nossa Voz, evangelista Josué Silva, e hoje 21 de fevereiro, caminhando aí para os últimos dias deste mês, né? E o ano está se indo, né? O discípulo e as suas amizades, quem são elas, né? Elas estão lhe levando para onde? Elas estão passando na sua casa e lhe levando para a igreja? Elas estão passando na sua casa e lhe reforçando a vida espiritual? Elas estão passando na sua casa e fazendo uma campanha de oração, uma campanha de leitura bíblica? Ou elas estão fazendo totalmente o contrário e dizendo assim, não vá para a igreja não, vamos para outro lugar, vamos para outro ambiente, me levando para longe de Deus ao invés de para próximo de Deus? Nossas amizades são muito importantes. E aí alguém disse assim, colegas se vão, né? Amizades não. Colegas se vão, mas amizades não. Amizade é como as estrelas, mesmo à distância elas brilham. E aqui eu citei o exemplo de amigos que se foram, não deste planeta para outro, a vida eterna, mas foram para outros estados, outros países, e mesmo assim permanecem sendo amigos. Como estrelas, mesmo à distância elas brilham. Um amigo é alguém que ajuda você a acreditar em si mesmo. Esse aí é o verdadeiro amigo, né? Como eu fecho com chave de ouro aqui para a gente dar continuidade, falando de exemplos, né? Falamos aqui do filho pródigo, que teve as suas amizades por conta apenas do dinheiro que ele possuía, e enquanto dinheiro ele tinha, colegas ele possuía. Quando o dinheiro faltou, todo mundo se afastou, né? Os amigos interesseiros. Um amigo me contou uma conquista em segredo e disse, contei para você porque sabia que ficaria feliz por mim. E isso resume o que é a amizade verdadeira. Porque, irmãos, pastor, tem alguma forma de eu saber que certa pessoa é minha amiga ou meu amigo de verdade? Eu digo, tem. Tá aqui, ó, aqui o segredo. Chega para esse amigo e essa amiga que você tem, entre aspas, existe alguma dúvida de que de fato ela é verdadeira, é sincera? Chega para ela e conte uma conquista que você alcançou esse último ano, esse último mês, essa última semana, nesses últimos dias. Compartilhe aí um emprego novo, com um salário novo, a conquista de um transporte, a compra de um terreno, de uma casa. Conte algo que você ganhou e foi abençoado por Deus. E olhe dentro da butuca dos olhos dela, né? Fique olhando as expressões faciais. E veja se essa pessoa de fato vai ter ficado feliz com você pela sua conquista, ou se ela vai, fazer assim um menosprezo, falar alguma coisa negativa, algo assim, se eu tivesse a condição que você tem também, eu teria tal coisa, eu teria tal carro, eu teria tal casa, eu também alcançaria. Se ela falar algo nesse sentido assim, meu irmão, olha, desculpa dizer, pode até doer no coração, mas essa pessoa, ela não é a sua amiga de verdade. Ela pode ser uma colega, um colega, mas não é um amigo de verdade. O amigo de verdade, ele vai sorrir, vai dar glória a Deus, vai te abraçar, vai compartilhar com você da vitória, ficar felizão, como também vai ficar com você triste, abatido, se você também estiver passando por lutas e aflições dessa vida, né? Então,
Você tem que pesar aí. Uma outra situação, o verdadeiro amigo não lhe abandona nunca. Não lhe abandona nunca. Eu tive um contratempo com um colega, e eu digo colega porque colega pelo lado dele para comigo, mas eu até hoje o tenho como amigo, diga-se de passagem. Vai que ele assista essa programação e ele vai saber de quem eu estou falando. Não vou citar nomes por questão de respeito à pessoa humana, mas emprestamos um valor para essa pessoa para ajudá-lo em uma certa situação. E essa pessoa havia dito que com 20 dias retornaria esse valor, até daria um pouquinho a mais. E eu havia dito, conversado com a esposa, foi tudo conversado, liberado e emprestamos, né? Só que foi 1 ano para essa pessoa pagar. Ela, de certa forma, prejudicou-me com cartões de crédito, com passagens que estavam programadas, com tudo. E depois de 1 ano, com muita luta, com muita dificuldade, ela conseguiu pagar essa dívida. E sabe o que aconteceu, irmãos? Infelizmente, o diabo botou na mente dessa pessoa que eu não era amigo porque estava cobrando esse valor, que era para me ter deixado escondido, esquecido, ou algo parecido, sabe? Tipo assim, que por eu cobrar, eu não era amigo. E a gente, por ser amigo, é que emprestou, e aí a gente acaba ficando numa sinuca de bico, né? Se não empresta, às vezes é ruim, se empresta, piora, né? Então, hoje em dia, eu conversando com a esposa, até falei assim, minha filha, tá tão difícil, é melhor você não perder a amizade e não emprestar do que emprestar e perder a amizade, porque o inimigo é sujo, ele vai botar ali diversos pensamentos na mente da pessoa, negativas a seu respeito, porque é o que o diabo faz. Ele cria toda uma situação e lá na frente a ideia é justamente fazer com que você perca aquela amizade. É uma pessoa que eu amo demais, não só eu como minha esposa, de comer na mesma mesa, de comer no mesmo prato, de brincarmos, de sorrir juntos. É uma pessoa extrovertida, amiga, é uma pessoa com qualidades brilhantes, mas infelizmente hoje está afastado, ou afastada, não sei quem, homem ou mulher, vou deixar aqui a interrogação, porque, tipo assim, se afastou, né? A gente tenta, eu mando uma mensagem, fim de ano, dando um feliz ano novo e tudo, mas a pessoa não responde, ou seja, pelo lado de lá ficou aquela mágoa, né? Que não é bom que fique. Né? A gente mesmo tentando fazer o certo e ajudar, a gente ainda ficou como errado na ponta da lança. Mas é mister que isso aconteça, Jesus falou a respeito disso, e nós precisamos estar vigiando, pedindo a graça de Deus, orando uns pelos outros, pedindo que Jesus transforme, alcance o coração de todos aqueles que estão afastados, distanciados. Inclusive, se você estiver me assistindo, meu amigo ou minha amiga, Jesus te ama, te quer bem, quer te encontrar nos céus, e eu também quero lhe encontrar por lá. Lance perdão, lance o passado no esquecimento e viva o novo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, o discípulo e as suas amizades, quem são elas? Para onde estão te levando? É claro que a Bíblia também cita, teve aqui o filho pródigo com amizades tóxicas, interesseiras, mas a Bíblia também cita o exemplo de Jonatas e de Davi, que era uma amizade fiel, fidedigna, sem interesse nenhum financeiro, porque Jonatas era nada mais, nada menos que filho do rei Saul, então não tinha interesses financeiros. Jonatas tinha Davi como um grande irmão, não biologicamente falando, mas de coração. A Bíblia chega a dizer que ele o amava com a sua própria alma, Jonatas a Davi. E eles criaram um elo de amizade que persistiu na sua fidelidade até após a morte de Jonatas. Não é à toa que, mesmo Jonatas morrendo em batalha, Davi honra a sua amizade verdadeira com Jonatas, abraçando seu filho Mefibosete. Está nas Escrituras. E veja que Jonatas, vendo seu pai perseguindo seu amigo Davi, protegeu ele,
guardou ele de ciladas, de arapucas, de momentos que ele poderia perder a vida. Então, a verdadeira amizade é aquela que protege, que guarda, que ajuda, que suporta, que ora, que é fiel no pouco, no muito, e que Deus é o centro dessa amizade, é o centro. Se Deus for o centro dessa amizade, com certeza é uma amizade sincera e verdadeira, né? Tem um outro casal que a gente ama demais, por conta de um descuido também, de uma cilada do inimigo, né? Essa pessoa acabou se afastando também. Algo semelhante ao primeiro item que eu citei, mas não foi de empréstimo, foi uma outra situação. E o inimigo vai criando essas situações para afastar e distanciar amigos verdadeiros, sabe? E são pessoas amáveis, um casal maravilhoso, com filhos maravilhosos, e eles sabem de quem eu estou falando agora. Eu até mando um cheiro, um abraço. Eu tenho saudade daqueles dias que nós nos sentávamos, brincávamos, sorríamos, e que Deus possa proporcionar outros dias semelhantes a esse. Mas tem que liberar perdão, senão não chega no céu, e todo o trabalho cristão feito nessa terra de nada vale. Irmãos, o segredo para chegar nas regiões celestiais em Cristo Jesus é o arrependimento. Thomas Bronx chega a dizer que o arrependimento é o vômito da alma. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Eu estou falando aqui de exemplos vividos por mim, por minha casa, que eu acredito que aí do lado de lá da tela tem pessoas que estão na mesma situação, que perderam amigos que sentavam junto, comiam junto, brincavam juntos por questões de tramas satânicas, situações criadas pelo inimigo para afastar, dividir, separar, sabe? Amigos que são de fato os amigos. A ideia também do programa de hoje é você tirar esse peso do coração, tirar o peso da sua costa, tirar o peso da sua alma e liberar perdão para todos os seus amigos aí. Tem gente que guarda rancor aí da época de escola, da época da infância, de amigos, né, que fizeram bullying, que brincaram fazendo piada, que etc. E isso a pessoa vai deixando de viver a excelência da vida por conta desses pesos emocionais que o inimigo vai criando ao longo do tempo. Então, libera perdão. Por favor, libere perdão você aí que está do outro lado assistindo essa programação. Mas o verdadeiro amigo, de fato, é Jesus, tá bom? Nós, seres humanos, somos falhos. A Bíblia chega a dizer que somos pó e cinza. A gente erra, falha, peca, se distancia, se aproxima, se deixa levar e etc. Então, o verdadeiro amigo, de fato, é Jesus. E esse você não pode perder de forma nenhuma a amizade com Cristo. Agora, tem de paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá bom? Então, o mês de fevereiro é um mês... vamos lá, eu tenho aqui as nossas cores do mês de fevereiro. É a cor laranja, o combate à leucemia. Um grande abraço, um cheiro na alma do pastor Samuel Andrade, ele que já foi vítima da leucemia, mas hoje vive uma vida plena com a sua família, curado, restaurado da leucemia. Um exemplo aqui da De Brasil, né, de cura da parte de Deus. E também o fevereiro roxo, em combate ao lúpus, à fibromialgia e ao Alzheimer. Então, se não houver cura, mas que haja conforto da parte de Deus. E é claro que Jesus cura todas as enfermidades, sem sombra de dúvida. Vamos aqui rapidamente a programação dessa semana. Segunda-feira, que foi dia 16, foi o dia do repórter. Inclusive, agora há pouco, no intervalo, alguns repórteres aqui da comunicação da De Brasil estavam indo fazer algum tipo de reportagem aí por fora. Deus abençoe vocês, todos os profissionais dessa área. Na terça-feira é o fim de Semana da Arte Moderna, desde 1922, e o dia do aniversário da Casa do Marinheiro. E finalizando aí o carnaval, né? Quarta-feira foi quarta-feira de cinza,
E também o dia de combate ao alcoolismo. Olha que contradição, né? Quarta-feira de cinza, todo mundo, desculpa aqui, que participou dessa festa do mundo, da carnalidade, bebidos, diga-se de passagem. E na quarta-feira de cinza é comemorado também o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Vai entender, né? O pessoal bebe todas no carnaval, quando finaliza na quarta-feira de cinza, é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Só Jesus na causa. Deus tenha misericórdia. Na quinta-feira, o Dia do Esportista. Termina o carnaval, ninguém faz esporte nenhum, bebe todas. Na quarta, Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, e na quinta, Dia do Esportista. Ó, acabou o carnaval, vou virar um esportista agora. Vou correr, vou fazer triatlon. Vou correr, nadar e pedalar de uma vez só, para vencer aí todas as dificuldades, né? Na sexta-feira foi dia 20, chamada ontem, o Dia Mundial da Justiça Social. Dia Mundial da E hoje, sábado, Dia Internacional da Baleia. Olha, pessoal, que interessante. Dia Internacional da Baleia. Sabia que a baleia é o maior mamífero do mundo, podendo alcançar 30 metros de comprimento e 200 toneladas de peso? A baleia. Inclusive, a baleia pode comer entre 4 a 8 toneladas de comida ao dia. Ainda bem que o mar é grande, né? Ainda bem que o oceano é gigante e Deus tem peixe para todas as baleias que possam existir e para todos os animais aí. Só Deus mesmo para alimentar esses animais, né? De 4 a 8 toneladas de comida. Interessante, outra curiosidade sobre as baleias. Os machos é que têm seus cânticos. Eles cantam para atrair as fêmeas. Não muito diferente de nós, né? A gente canta, dança, paga pizza, sorvete. Faz de tudo para conquistar a parceira, né? Eu até mando um beijo à minha esposa que há quase 25 anos está comigo. E agora é em junho, na verdade, perdão. Maio é aniversário dela, junho nós estaremos fazendo 25 anos de casado, e em maio é o aniversário dela aí, de alguns anos, que não pode dizer aqui idade de mulher, que é um pecado, né? Então vamos lá, o sábado é o Dia Internacional da Baleia, como também é o Dia Internacional da Língua Materna, data festiva do Exército, glorioso Exército Brasileiro, eu que tive o prazer de servir dos anos 2000, tanto em regiões de Lavrado, em BV8, fronteira com Pacaraima e Santa Helena, como também nas regiões de Surucucu, né, áreas de selva, tive o prazer e a satisfação de servir a nossa nação. E também é o dia da conquista do Monte Castelo, 1945, final da Segunda Guerra Mundial, né? Hoje, 21, sábado. Amanhã, domingo, faço questão de citar Dia do Auxiliar de Serviços Gerais. Todo lugar, toda empresa que se preze tem alguém que executa esse papel fundamental da limpeza, do cuidado, do zelo. Se você entra no banheiro, ele está limpinho, perfumado, cheiroso. Ali é porque tem algum profissional que está fazendo esse trabalho brilhante, fantástico. Olha, um beijo para você que zela da igreja aqui, né? Toda quarta-feira enche a sede de irmãos, de membros, congregados, visitantes. Quando termina o culto, muita coisa para limpar, muita coisa para varrer, muita coisa para pôr em ordem. Vem criança, vem todo tipo de pessoas, né? Aí sempre tem muita coisa para arrumar, e quem faz? O profissional da área do serviço gerais. Um cheiro na alma de todos. A programação de hoje tem aqui a ideia de alertar você, discípulo de Jesus, a respeito das suas amizades. Me diz com quem tu andas e eu te direi quem és. Voltando do próximo bloco, vamos aqui estar citando mais exemplos bíblicos, né? De amizades saudáveis diante de Deus. Tá bom? Vamos mais uma bela música, uma bela canção. Adore comigo através desta música. Te encontrei no mais sublime e doce amor.
deixarei nas mãos do Criador. Você é pra mim qual campo verde em flor. Quando estou junto a você me sinto bem. A minha alma se alegra em te ver. Não importa se alguém te desprezar. Jesus e eu amamos você. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Quando estou junto a você me sinto bem. A minha alma se alegra em te ver. Não importa se alguém te desprezar. Jesus e eu amamos você. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Amigo. Muito bem, bela canção aí, amigos, né? Aonde eu chegar, né? Você vai estar por lá comigo, seja presencialmente ou no meu coração, mas o verdadeiro amigo a gente sempre traz no coração, é o discípulo e as suas amizades. Alguém disse assim: não busco um amigo perfeito, busco um amigo sincero, porque perfeito não tem, né, amados? Não existe perfeição no homem, o homem é falho. Mas a gente busca sinceridade, né? Sinceridade. Um dia desse alguém me ligou, é um amigo, me solicitando algo, e eu fui muito sincero com ele. Ele provavelmente está me assistindo agora. Eu fui muito sincero com ele e disse: fulano, eu lhe amo tanto e amo tanto a nossa amizade que eu não quero lhe perder. E eu não tenho. Eu não tenho para esse fim, para esse propósito. Então, vamos continuar sendo amigo. E essa pessoa também gosta tanto de mim, penso eu, que ele aceitou de bom coração, a amizade permanece e até hoje, né? Isso é bom que aconteça, porque a sinceridade é uma via de mão dupla, né? Sinceridade de lá, sinceridade daqui. Agora não pode ter falsidade. Não pode existir falsidade numa verdadeira amizade. Os amigos devem ser como livros. Achei interessante isso aqui, ó. Os amigos devem ser como livros. Poucos, mas escolhidos a dedo. Tá? Poucos, mas escolhidos a dedo. É claro que quem tem uma biblioteca inteira é muito bom ter muitos livros, como também é muito bom ter muitos amigos.
Prefiro andar com um amigo no escuro do que sozinho na luz. Prefiro andar com um amigo no escuro do que sozinho na luz. Jesus chega a dizer assim, se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado, né? Mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Também, se eu não me engano, Eclesiastes chega a dizer que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser rompido, justamente falando do elo, do casamento, né? Que começa por uma amizade, depois passa por algo mais profundo, que é o namoro, até chegar a algo mais íntimo, que é o casamento, e Deus no centro desse relacionamento. Um amigo é alguém que conhece tanto o seu sorriso quanto suas lágrimas. Sabe aquela pessoa que, no seu tom de voz, conversando com ela por telefone, é tão seu amigo ou sua amiga, que ela vai, na hora, dizer assim, você não está bem, está tudo bem, o que está acontecendo? Fala o que está acontecendo, né? A gente tem essas pessoas assim, né? Que de vez em quando nos surpreende com uma mensagem que a gente nem está esperando. Você não está legal naquele dia, alguma coisa está acontecendo. Por mais que você seja crente em Cristo Jesus, ninguém está livre das aflições da vida. Jesus mesmo falou sobre isso. E aí aquela pessoa te manda uma mensagem, você lê e você se fortalece, né? Ou até mesmo liga. E quando fala com você, ela chega a dizer, você não está bem, o que está acontecendo? Está tudo bem? Fala comigo, né? Para quem está fazendo psicologia aí, não é, Daira? A importância da verbalização, a importância de pôr para fora, a importância de conversar é muito legal. Não é à toa que as mulheres gostam tanto de salão, né? A esposa ali, quando está muito estressada, diz, não, tem que ir para o salão, tem que ir para um lugar de estética, para algum lugar para conversar, receber massagem na cabeça e conversar aí com outras pessoas, vai fazer muito bem. Então, queridos, olha, amanhã, domingo, 22 de fevereiro, já estamos aqui nos últimos dias de fevereiro, vai ter a lição Samaria transformada. E ela só pode ser transformada, como qualquer outra situação, se Jesus vier a ser o foco dessa cidade. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Samaria, nós conhecemos, é uma cidade que era contrária aos judeus. Os judeus eram contrários aos samaritanos, existia aquela briga. Desculpa aqui fazer uma comparação, mas dizem, né, que amazonense com paraense não se dão muito bem. Isso aí dizem, eu não sei. Mas é mais ou menos assim, Samaria, os samaritanos e os judeus não se davam muito bem. E até Jesus chegar nessa história, porque quando Jesus chega, as controvérsias saem, as pessoas têm que ser transformadas 100%, perdoando umas às outras para poder dar o reino da salvação, o reino dos céus. Caso contrário, não tem como ter transformação. Atos 8:5 chega a dizer, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo e havia grande alegria naquela cidade. Lhes pregava quem? Cristo. Quem é a nossa alegria? Cristo. A mensagem de Filipe era cristocêntrica e salvífica e remidora e transformadora. Caso contrário, não tem como ter sucesso. Então, já que estamos falando de amizade, suas amizades também têm que ser cristocêntricas. Suas amizades têm que ser com pessoas que busquem a Deus, exaltem a Deus, tenham a mesma ideologia espiritual, vida espiritual, gosta de Bíblia, gosta de oração, gosta de estar na igreja. Se você for buscar amizades fora disso, há um perigo muito grande de você ser influenciado para o lado negativo. Inclusive a nossa ilustração de hoje, fechando essa programação, eu vou estar dando aqui um exemplo muito claro. Os objetivos da lição de amanhã: compreender que Samaria estava dentro do projeto missionário traçado pelo próprio Senhor Jesus. 2. Descrever como foi a chegada do evangelho na cidade de Samaria, através de Filipe, que era um diácono com coração de evangelista. 3. Perceber como Pedro e João reagiram diante da proposta feita por Simão. Aqui entra o termo teológico que nós conhecemos por simonia, a compra de cargos eclesiásticos. Vai ser uma bênção a lição de amanhã. Por favor, não falte
a escola bíblica dominical em todas as AD Brasil, em todo o estado de Roraima, e aonde houver uma Assembleia de Deus, amanhã terá escola bíblica dominical, tá bom? A ilustração de hoje conta a seguinte história. Diz que o corvo tinha por melhor amigo o beija-flor. E o beija-flor, como gostava muito do corvo, era o seu melhor amigo da floresta, o beija-flor teve uma ideia de convidar o corvo para um almoço na casa dele. E aí o beija-flor chegou para o seu melhor amigo, que era o corvo, e disse: Corvo, amanhã você vai almoçar comigo? Você é o meu melhor amigo. O corvo disse: Claro que eu vou, tranquilo, pode me esperar que eu estarei chegando por lá, sem sombra de dúvida. Aí, quando o beija-flor, que ama mel, que ama doçura, procurou os melhores mel, as melhores flores, e tudo de doçura, de delicioso, de mel da melhor qualidade, botou em cima de uma mesa, irmãos, aquele cheiro que exalava dentro da floresta, gostoso, delicioso. O corvo sentiu de longe e veio, ó, com toda a força, entrou na casa do beija-flor, não contou história. Eu sou teu melhor amigo mesmo, beleza, vou cair aqui de bico aqui nesse mel. E ó, comeu o mel todinho que o beija-flor, seu melhor amigo, escolheu das melhores flores daquela floresta. Ele cheio, satisfeito, o corvo olhou para o seu amigo beija-flor e disse assim: Você também é o meu melhor amigo. Amanhã você vai almoçar comigo na minha casa? O beija-flor: Claro que eu vou, você é o meu melhor amigo. 24 horas depois, o corvo, durante a manhã, caçou, irmãos, as piores carcaças com podre, em estado de putrefação, fédidas, aquela carne apodrecida, com inseto, com mosca, com bicho, aquela coisa insuportável de diversos tipos de animais. O corvo saiu pegando e botou em cima da mesa dele aquela coisa nojenta que o fedor fedia em toda a floresta. De longe, o beija-flor, indo para a casa do corvo, começou a engoiar, passar mal. Que fedor é esse? E ele estava indo em direção à casa do corvo, seu melhor amigo. Quando chega lá, o corvo olha para o seu amigo beija-flor e diz: Beija-flor, que bom que você veio, você é o meu melhor amigo. Olha o que eu preparei para você, o que tinha de pior no meio da floresta. Aquela mesa horripilante, fédida, cheia de carne apodrecida e outras em estado de putrefação. Ai, meu Deus. Aí fica a questão. O beija-flor comeu tudo que o corvo colocou à mesa para satisfazer o corvo como seu melhor amigo, ou ele conservou a sua identidade como beija-flor? Ele chegou para o corvo e disse assim: Corvo, eu sou seu amigo, mas eu não comerei da mesma comida que você come. Aqui a gente faz uma grande diferença, irmãos, porque não é que eu não possa ser amigo de um homossexual, eu posso ser amigo, eu só não posso compartilhar das mesmas coisas que ele faz. Não é que eu não possa ser amigo de uma pessoa de uma outra religião. Claro que eu posso, eu só não posso seguir os mesmos conceitos teológicos, místicos, espirituais dessa pessoa. Não é que eu não possa ser amigo de uma lésbica, até porque é um ser humano e nós devemos amar a todos, e até antibíblico se eu não amar a todos. Agora, eu não posso fazer aquilo que ela faz, que ele faz, porque vai contra os princípios que as escrituras assim me pedem. Eu imagino e fico com a segunda opção. Talvez o beija-flor deve ter dito para o corvo: Corvo, eu gosto muito de você, você é o meu melhor amigo, mas eu como mel. Eu fui criado para comer mel e não comer bicho. Que Deus te abençoe e te guarde, e que te mantenha na identidade de um salvo em Cristo Jesus, e vigie a respeito das suas amizades. Até sábado que vem, permitindo Deus. Tchau, tchau.